Bom dia ao nosso público que acompanha o Nudem Convida, agora do mês de maio, nosso 8º programa. Agradecemos a presença das nossas convidadas, Eleutéria Mora, coordenadora-geral da Casa da Mulher Trabalhadora, CANTRA, e a Procuradora do Trabalho, Fernanda Diniz, do Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro. A equipe do cerimonial, Jefferson e Sabrina, e Altibor, sempre fundamental no nosso suporte técnico. O Nudem Convida surgiu em setembro de 2020 e segue com programas mensais, sempre na primeira terça-feira de cada mês. Nosso programa é uma produção conjunta dos profissionais da Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Mulher e do Nudem. É transmitido ao vivo pelas redes sociais da Defensoria Pública, no Facebook e no YouTube. Esse programa, especialmente, também está sendo transmitido pela rede social da CANTRA. É isso, Eleutéria, confirma? Isso. Vocês podem assistir os programas anteriores que estão disponíveis no canal do YouTube da Defensoria Pública. Os links para os certificados, a lista de presença, serão disponibilizados no chat. Não se esqueçam de assinar. Hoje, considerando aí o mês de maio, que dia 1º foi o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, nós abordaremos a temática das mulheres, trabalho, pandemia e as múltiplas jornadas. Vou apresentar as nossas convidadas. Eleutéria Mora, historiadora, coordenadora-geral e fundadora da Casa da Mulher Trabalhadora, CANTRA, especialista em políticas públicas e diretora executiva da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais, a ABONG. Eleutéria, gostaria de fazer uma saudação inicial. Primeiro, agradecer Flávia e Jaqueline, né, pelo convite, a Defensoria, o Nudem, e estamos aqui para tratar dos assuntos da live com muita satisfação, embora o momento talvez não seja tanta alegria, mas de resistência, né? Isso. De resistência sempre, por isso que a gente está aqui sempre levando um pouquinho de informação para poder contribuir aí com esse momento que a gente está atravessando, né? Para a superação desse momento que a gente está atravessando. Se eu tiver mais tempo, eu falo, mas como tem a Fernanda, então vou aguardar. Isso aí, logo você vai ter mais tempo, que a gente quer muito ouvir vocês duas. Fernanda Diniz, Procuradora do Trabalho, componente da Cor de Igualdade do Ministério Público do Rio de Janeiro, coordenadora regional do Projeto de Inclusão de Jovens Negras e Negros no Mercado de Trabalho, Eixo Rio de Janeiro, componente do Comitê de Diversidade do MPT Rio de Janeiro. Fernanda, uma saudação. Bom dia, Flávia. Bom dia, Eleutéria. Queria agradecer muito o convite e, apesar de ser um momento tão complicado, né, da nossa história, eu fico muito feliz de estar aqui, porque a Defensoria Pública é uma instituição que tem muito, assim, da minha admiração. Tem para mim, eu não fui uma concurseira clássica, mas eu tenho para mim que se não fosse MPT, eu acho que seria a Defensoria Pública. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Obrigada, Fernanda. Então, vamos ao nosso programa, né? Aproveitando que no último sábado, dia 1º de maio, foi o Dia da Trabalhadora e do Trabalhador. Por isso, o Nudem Convida de hoje traz essa temática em homenagem às mulheres trabalhadoras que diariamente se dividem e se multiplicam para dar conta das inúmeras jornadas de trabalho. A situação da pandemia evidenciou a força, mas também a exaustão de grande parte da população feminina do país diante da multifunção a que somos submetidas, né? Para quem estiver nos assistindo, eu queria lembrar que podem fazer perguntas no chat e a gente vai tentar responder todas essas perguntas. Eu vou fazer uma primeira pergunta para as nossas duas convidadas. A partir de suas experiências, como vocês analisam a situação das trabalhadoras, das mulheres na relação laboral no cenário atual, num contexto agravado pela perda de direitos durante a pandemia? Vou começar com a Eleutéria. Bom, então vamos aos fatos. Felizmente, as mulheres
têm uma capacidade de resistência, até de sobrevivência, muito alta. Porém, isso não quer dizer que tenhamos que assumir todas as responsabilidades da sociedade. Já existe uma desigualdade do próprio patriarcal, da sociedade patriarcal, na divisão das tarefas ou das responsabilidades sociais, aonde o trabalho das mulheres, por exemplo, quando perguntam na escola, menina, o que sua mãe faz? O que seu pai faz? Meu pai trabalha nisso, é pedreiro, é engenheiro, sei, uma profissão, trabalha em supermercado. E sua mãe? Minha mãe não faz nada, é dona de casa. Aí começa o nosso grande problema, né? Não problema nosso, porque esse Estado que aí está constituído, ele depende do trabalho das mulheres, seja fora de casa, seja dentro de casa. Mas dentro de casa nós damos o suporte que não é contabilizado como uma riqueza, que não é inserido no produto interno bruto, que é o trabalho silencioso das mulheres. Ora, o que isso tem a ver com a pandemia? Olha, com a pandemia, eu vou trazer só um dado da pesquisa que a SOF, Sempre Viva, Organização Feminista, fez. No início da pandemia, em julho, de 2.600 mulheres que foram entrevistadas, 63, 60, mais de 60%, assumiram tarefas, além das tarefas dos afazeres com as crianças, tá? Assumiram a tarefa do cuidado de alguém que ficou doente. Então, esse caldeirão, que já é a nossa vida muito grande, ele, com a pandemia, se acentua. Nós todas sabemos que quando alguém adoece em casa, ou quando alguém é mais velha e precisa dos cuidados, a família toda, para quem tem família, no sentido que família é muito amplo, né? Mas para quem tem algo em torno de laços, de afetos, começa uma complicação. Quem vai cuidar, quem não vai ser. Normalmente cai, menina, boa, pega aquela, chama a tua tia, a tua prima, que é lá de Minas, que é lá de Ceará, será que ela não quer vir passar um tempo? Sei lá, sempre tem uns arranjos. Com a pandemia, esses arranjos, eles estão se esfacelando. Não tem aula, não tem creche, e eu não sou a favor que voltem a dar aula, porque eu sou professora, acho que tem que vacinar todo mundo para poder ter aula. Mas a questão para quem tem a oportunidade de trabalhar em casa com computador, que tem internet, isso não é a realidade das mulheres, que a grande classe, maioria da classe trabalhadora, que está na faixa de 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, é supermercado, é área de serviço, está todo dia lotando o trem e ônibus precários, tanto é que tem tido acidentes do BRT, bastante. Então, as mulheres passaram a viver, já viviam um inferno em vida, da exaustão do trabalho, elas passaram a viver essa exaustão, acentuada pelo desemprego, estamos na faixa de 14%, não estamos nem contabilizando quem não desistiu de procurar emprego, e acentuado também no caso das trabalhadoras ambulantes. É importante dizer que as mulheres trabalhadoras dependem muito dos arranjos familiares para poder trabalhar. Nesse momento em que, porque não tem uma política de creche decente, não é que não tenha lei, não tem política de creche decente. O cumprimento da lei. Nesse país é um lugar que a gente faz outra lei para cumprir a outra lei. Os casos de desemprego, passando fome, despejo, mortes, maus tratos das crianças, estão sendo abandonadas. Isso não Flávio, você tem que me dizer o tempo, porque eu tenho muita coisa para falar. Vamos lá,
Seu tempo já encerrou para essa pergunta, mas você vai poder prosseguir esse raciocínio, acho, nas nossas... Isso. Não, muito maus tratos, as crianças têm sofrido, a questão do estupro de vulnerável. Então, tudo está se acentuando numa pandemia como esta. O restante eu falo na próxima pergunta, eu não vou deixar a minha companheira de Fernanda aqui, e eu só falando como se eu fosse a dona da palavra. Né, Obrigada, Eleutéria. Não é que Não. seja a dona da palavra, é que a gente tem muito o que falar. Né? É verdade. Mas vamos, Fernanda, vamos lá, como é que é a sua experiência aí nessa situação das mulheres trabalhadoras, nesse contexto da pandemia, né? Eu faço coro até com o que a Eleutéria estava dizendo, porque realmente assim, a pandemia ela não trouxe essa desigualdade entre homens e mulheres. A gente já tinha uma estrutura social antes que era perfeitamente estabelecida dessa maneira, e as mulheres, como a Eleutéria disse, né, vão correndo atrás de um parente, de uma rede de apoio, vão resistindo, mas a pandemia é só mais uma vitrine que mostra o quão desfavorecida é a situação da mulher. Né? Eu acho que a mulher hoje, especialmente na pandemia, ela vive aquela situação aflitiva de ter o dever de cuidar, mas não ter o direito de cuidar. Eu tenho o dever de cuidar do meu filho, mas eu não tenho o direito de cuidar dele porque, de repente, eu não tenho um emprego. Então, eu não tenho como prover a alimentação dele, eu não tenho como prover saúde, eu não tenho como prover educação, porque eu não posso esperar isso do Estado. A gente sabe que, a essa altura, o Estado não tem isso para fornecer para todo mundo. Ou então, eu sou aquela mulher que eu preciso sair para trabalhar, mas eu não tenho com quem deixar o meu filho. Eu não tenho mais a minha rede de apoio agora. Ou, às vezes, eu nem tinha antes da pandemia, porque algumas mulheres não tinham rede de apoio antes da pandemia, né? Tem um caso que eu acho que é muito emblemático, porque quando a gente fala de patriarcado, a gente tem que ter a noção de que isso está entranhado em todas as esferas, né? Institucionais, instituições públicas ou privadas. Isso não vai passar, por exemplo, ao largo do Poder Judiciário. Tem uma decisão judicial que eu sempre cito, que foi o caso de Tatiane da Silva Santos. A Tatiane era uma mulher que tinha filhos e um dia saiu para trabalhar e deixou as crianças com o pai. O pai assassinou as crianças. Mas a Tatiane, ela foi condenada pelo homicídio dessas crianças, porque ela deixou as crianças com o pai. Né? Veja bem, e em grau de recurso, né, quando a gente poderia imaginar, assim, eu até arrepio quando falo desse caso, quando a gente poderia imaginar que ela seria inocentada, não, ela teve a pena agravada, porque ela ousou tentar visitar dois filhos sobreviventes que estavam acolhidos no abrigo, e o desembargador que julgou o caso disse que ela seria narcisista. Então, acho que teve um aumento da pena. Eu nunca vi um homem, né, ser condenado em situações parecidas. Por quê? Porque é aquilo, né? Toma que o filho é seu. O filho é sempre da mulher. Né? Eu não falo isso, quando a gente fala isso, eu não estou falando sobre a minha casa, sobre a casa da Flávia, a casa da Eleutéria. A gente está falando do que a sociedade espera. O trabalho no ambiente laboral, empresas não esperam que os homens apresentem atestado médico porque levaram o filho no médico, um atestado de acompanhamento. Isso não é esperado. Né? Se tem uma criança ali fazendo birra ali no chão, cadê a mãe dessa criança? O que é esperado é sempre que a mulher cuide. E nesse contexto, se a mulher é obrigada a cuidar de uma maneira quase que exclusiva, né? O homem aparece como ajudante, como se ele não tivesse responsabilidade, como se ele fosse um hóspede dentro de casa, como se ele fosse um ajudante mesmo na criação dos filhos. Quando a mulher precisa juntar isso ainda com o trabalho, a gente vive uma situação muito aflitiva, né? Tem uma frase da Anabel Crabb que eu gosto muito, que ela diz o seguinte: a sociedade espera que a mulher trabalhe como se não tivesse filhos, trabalhe fora de casa, né? Que ela está dizendo, e que crie os filhos como se não trabalhasse fora de casa. A conta não fecha, né? E não vai fechar muito enquanto a gente não fizer uma rediscussão de estruturas sociais. E concordo demais com a Eleutéria quando ela diz sobre a invisibilização dos cuidados, como se cuidados não tivessem o menor valor, né? Eu penso assim, imagina assim um grande iceberg, um iceberg gigantesco. A pontinha dele eu acho que é a economia de mercado.
né? É onde a gente acha que o mundo gira só em torno daquilo. Mas todo o restante do iceberg, toda aquela base, aquela massa maior, é a economia do cuidado. Porque o presidente, o diretor de uma grande empresa, ele precisou de alguém que passou a camisa dele, que fez a comida, que levou ele na escola quando ele era criança, que fez o dever de casa com ele. Tem toda uma cadeia de cuidado, se a gente fizer a decomposição de qualquer profissional bem-sucedido. Ninguém se faz sozinho. E eu esperava muito assim que a pandemia deixasse isso muito claro para a gente, de uma vez por todas, né, de uma forma muito transparente. Mas a gente vê que a sociedade ainda tem uma reticência, né? Ainda tem uma recalcitrância em deixar as cartas na mesa. A gente precisa entender que a situação de mulheres, das trabalhadoras, mulheres, dos trabalhadores homens não é igual. E quando a gente perpetua isso, a gente não prejudica só mulheres. A gente prejudica homens também. A gente prejudica os filhos daquela mulher. A gente prejudica, de repente, o marido daquela mulher, porque ela exerce o cargo semelhante a um homem e tem um salário muito menor. Então, ela vai levar uma renda muito menor para a família dela. Isso vai prejudicar o marido, vai prejudicar os filhos, homens, né? O machismo, ele não prejudica mais só as mulheres, ele prejudica um todo. Eu acho que toda aquela tendência social que é de desigualdade, que é de não reconhecer as pessoas como igual, acaba sendo um prejuízo para todo mundo. E a pandemia seria uma hora muito boa da gente parar para pensar sobre isso. Não estava conseguindo abrir aqui o meu microfone. Realmente a pandemia evidenciou muito essas desigualdades, né? A gente tem comentado, tem conversado, a Defensoria fez uma atuação conjunta com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Estadual por conta dessa situação do risco de crianças e adolescentes, filhos de pessoas responsáveis, com cuidadores exclusivos, né, que a gente sabe que na sua grande maioria são mulheres, e crianças que estão afastadas da escola por uma necessidade que a gente entende que é importante, né, para evitar a disseminação do vírus. Mas a gente percebe que não houve nenhuma perspectiva dessa realidade nos planos de contenção da progressão do coronavírus, né? A gente teve que retomar as atividades econômicas, mas não pensou nessa situação, e as mulheres são as mais afetadas. Eu gosto muito de comentar, na Defensoria a gente tem uma pesquisa sobre o perfil das pessoas que buscam o nosso atendimento para garantir uma vaga em creche, né? Não coincidentemente, esse perfil é prioritariamente composto são mulheres pretas e pardas. Então, a gente vê quem são as pessoas mais afetadas por essa falta de política pública, né? E a Fernanda falou também aí das desigualdades, aliás, foi a Eleutéria que falou, né, da institucionalização das desigualdades. Essa questão da creche é uma. E quando a gente fala do trabalho de cuidado, quando a gente pensa na própria licença maternidade, né, quanto o poder instituído já estabelece que esse papel de cuidado é da mulher. Porque a mulher tem uma licença maternidade, óbvio que a gente precisa, nesses primeiros meses, até para estabelecer, para exercer a maternagem com tranquilidade, mas ao homem não é concedido nem exigido que se estabeleça esse vínculo com o bebê, né? Tem aquele período tão curto da licença paternidade e não estabelece vínculo nenhum, porque a mãe vai cuidar, filho é da mãe, né? A mãe é que cuide. Ainda temos muito que caminhar para mudar essa cultura. Fernanda, o efeito da pandemia da Covid-19 afetou significativamente o mercado de trabalho. No terceiro trimestre de 2020, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNAD contínua, do IBGE, registrou 8,5 milhões de mulheres desempregadas. Em dado mais recente, divulgado pela PNAD de abril de 2021, o Brasil registra a marca de 14,4 milhões de pessoas no desemprego. Quais são as principais demandas das mulheres que acionam a Justiça do Trabalho e como tem sido essa recepção? Aí a gente vai falar
do judiciário, né, que eu não integro, eu posso falar mais da parte do Ministério Público do Trabalho, mas já era uma tradição, né, da coordenadoria que eu faço parte, que é a Cor de Igualdade, que é a coordenadoria que vai receber as denúncias afetas à discriminação, né, e a questão do gênero, a questão de gênero, é um dos itens, obviamente, que a gente vai perquirir. E o que eu acredito é que exista uma subnotificação muito grande. Eu acho que dentro das instituições, eu acho que já está, eu não vou dizer, já é uma prática muito arraigada a desvalorização do trabalho da mulher, né? A mulher tem que, de repente, fazer 4, 5 vezes mais para ser considerada da mesma forma que um par masculino é. É engraçado, eu até tenho uma amiga que ela é diretora de uma grande empresa e numa situação em que ela foi elogiada, o elogio que ela recebeu fulana é maravilhosa, parece até um homem, né? Então, isso é muito presente entre a gente. Enquanto a gente não mexer com a estrutura, né, a gente vai continuar com esse complicador. Mas as denúncias que a gente recebe, nós abrimos investigações, né, e aí o que vai nortear a atuação do Ministério Público do Trabalho é a prova, né, colhemos as provas e a partir dessas provas a empresa é chamada para fazer um termo de ajustamento de conduta, né, se tivermos provas, ou propomos uma ação civil pública, né. Recentemente até o Ministério Público do Trabalho teve sucesso em algumas ações, não só no Rio, mas no restante do país, que foi um projeto nacional para implantação de creches nos shoppings, né. A CLT estabelece essa obrigação, mas os shoppings não eram considerados como vamos dizer assim, como uma empresa única, né, para somar o quantitativo de trabalhadores. E já tem decisões do TST entendendo que sim, devem se somar todos os trabalhadores das lojas, e o shopping ele tem o dever de prover isso, creche para as empregadas lactantes, né? Alguns shoppings aqui no Rio de Janeiro já construíram os seus espaços, já adotaram isso, outros, né, estão ainda em processo de investigação ou respondendo à ação. Agora, o judiciário é aquilo, né, como um reflexo da sociedade, ele vai ter decisões que eu acho que são emancipatórias, né, que são marcos, e realmente ainda vai ter decisões que são mais conservadoras, mais de manutenção do status quo mesmo, mas a concepção do Ministério Público do Trabalho, ela é bem emancipatória, né, bem progressista, vamos dizer assim. Até a questão da creche, né, falei aqui agora dessas ações civis públicas, a Flávia também falou, mas isso sempre foi considerado central na vida da mulher, né, porque afinal de contas o filho é só dela, e não é à toa que o movimento negro feminista, na época da Constituinte, né, com Lélia Gonzalez, que participou ativamente, uma das principais pautas era a questão da creche. Uma das principais pautas, porque a mulher sabe, se ela não tiver com quem deixar o filho, ela não consegue se emancipar no trabalho. E o trabalho que ela faz dentro de casa não tem valor, né? É como se fosse um capital invisibilizado, aquilo vale zero. Mas já vi outras reportagens também falando que a pandemia fez com que as mulheres retrocedessem mais ou menos uns 10 anos em termos de posição no mercado de trabalho, mas na verdade a gente sabe que não é a pandemia, né? A pandemia é só um fator acidental, isso é a nossa estrutura mesmo. Mas eu acho que nos cabe mesmo, enquanto sociedade, a gente pensar bem na hora que a gente vai votar, qual que é a pauta, né, daquele candidato, o que ele oferece, né, em termos, qual que é o programa dele para mulheres, pelo que essa pessoa vai trabalhar, né? Porque aí a gente tem que mexer na estrutura mesmo, e quando a gente não consegue fazer isso via sociedade, às vezes tem que ser de cima para baixo mesmo, tem que ser através da lei, né? Obrigada, Fernanda. Eleutéria, diante de tamanho desemprego, parece até que encaixou assim, o final da fala da Fernanda, né? Diante de tamanho desemprego, o trabalho informal se destaca na vida de muitas mulheres como uma forma de manutenção da ocupação.
Como está funcionando esse setor que já acolhia um número significativo de mulheres, com o empobrecimento da população e as medidas de restrição da circulação? Olha, eu gosto eu estou 24 anos à frente de uma organização de mulheres, que eu não tinha a menor ideia do que caminho eu iria caminhar, mas cheguei até aqui, claro, com muitas companheiras, e eu quero dizer o seguinte: eu gosto muito da realidade da vida, do cotidiano nosso. Então, eu vou começar aqui por mim, depois eu vou chegar nas camelôs, nas vendedoras ambulantes. Por sinal, vou começar por elas. É nossa solidariedade da Cantra, e repudiamos também o choque de ordem do atual prefeito do Rio de Janeiro, que num momento como este, nós não precisamos de choque nenhum, nem momento nenhum. Já a palavra é péssima, né? Choque me lembra tortura. Então, retirar das ruas o pouco que ainda existe de possibilidades de algum ganho, vai ter que discutir, podia estar discutindo como garantir o não contágio, como não garantir, como o espaçamento, mas não, o choque de ordem, nesse momento, nós precisamos de vacina, de saúde e de possibilidade de sobreviver, né? Então, nosso repúdio, estamos divulgando todos os dias o que o movimento do MUCA tem feito, tentando atenuar esta situação. Mas eu vou começar como uma mãe que criou 3 filhas sozinha, no Rio de Janeiro, e dizer que a Cantra nasce deste sofrimento, desta luta, que é você ser professor e ter que estar na sala de aula 7h15, e você não ter um espaço para deixar a criança. A criança cresce, então nós precisamos de um espaço que deixe a criança, aí já chegando à pré-adolescência, adolescente, o dia inteiro numa escola. Porque também deixar as crianças de 6, 7, 8 anos sozinha dentro de casa, como eu conheci muitas mulheres que tinham 7 crianças, deixavam os pratos prontos na geladeira, com o nome de cada um, e o de 7 anos é quem ia entregar aquela comida. Isso, há uns 12 anos atrás, eu tenho depoimento de mulheres que faziam isso. Eu não fiz isso, mas o sacrifício foi muito grande. Então, você perde o teu trabalho porque você não tem aonde deixar as crianças, você vive uma louca de alucinada, porque você vai ter que fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, e várias coisas não vai dar certo. Se tiver alguma companheira escutando aqui, eu queimava roupa, eu queimava comida, até hoje eu nem desaprendi a queimar comida, ainda fico fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso tudo, por que eu estou dizendo um pouco sobre isso? Porque isso tudo nos leva à exaustão, sem compreender que as crianças, os filhos e filhas que as mulheres têm, que as camelôs vêm trabalhar com as crianças, sim, não tem banheiro, vê um choque de ordem, vê a guarda municipal batendo na mãe, pegando a sua mercadoria. Depois vão pedir para essa criança ser calma, não ser revoltada. Não, a vida é muito boa, seja calminho, não se revolte. Então, eu acho que a gente está vendo um momento, acho que a Defensoria no DEM está realizando esse debate aqui, ele é muito frutífero, ele é muito importante, porque traz vozes que a gente possa falar do que está acontecendo. Neste momento, nós precisamos de solidariedade, comida, auxílio emergencial de R$ 600, extensivo às mulheres. Poxa, é muito difícil para todas nós escutarmos uma outra mãe dizer que não tem o que dar de comer, ou um pai. E as mulheres negras são, e aí vamos começar, como é que foi mesmo que começou a pandemia? Quem é que trouxe para o país?
é quem estava lá fora viajando, mas foi atingir quem mesmo? A empregada doméstica, a primeira, né? No Rio, a morrer. E imagine se fosse o contrário. A trabalhadora doméstica estava trabalhando com seu filho, negra, em Recife. O filho morre por descaso da patroa. Imagine se fosse o inverso. Como é que teria sido? Será que não existe humanidade mais nas pessoas? Será que as mulheres terão que pagar a conta a vida toda? Então, nós temos esses dilemas. O que eu acho que a pandemia está trazendo? Está trazendo o que a gente lutava há 20, 30 anos atrás por creche. Está evidenciando, né, Eleutéria? É direito da trabalhadora e do trabalhador, porque ninguém faz filho sozinha. É compartilhado, mas é direito do Estado, porque não estou falando de carinho e cuidado, é direito do Estado, porque esses seres que nascem, embora sejamos nossos, ele vai servir à sociedade. Então, é de todas e todos. Creche, sim, e tem que ser boa, de qualidade, porque pobre não quer coisa que não sirva. Você vai chegar numa creche, vai deixar a tua criança num lugar que você olha e diz não tem condição? Não vai. E aí as mulheres se submetem a quê? Muitas trabalhadoras ambulantes, estão fora do mercado, não vão voltar, mas muitas vão para esse trabalho, que é digno, porque faz arranjos, porque pode deixar a criança ali o dia todo no carrinho, o dia todo. Como é que uma criança fica o dia todo no carrinho? Ou fica correndo ali na Uruguaiana, não tem um banheiro? E passa o dia para ganhar o quê? Que tem poucas pessoas na rua. Que choque de ordem é esse, né? Então, eu acho que é um momento... Não tem como passar a pandemia sem a gente não pensar. É preciso uma reestruturação dessa sociedade. Ela é muito desigual e nós pagamos uma conta muito alta do estresse, do esgotamento, e dizem que as mulheres falam muito, são fofoqueiras, leva para a loucura. A gente pega a primeira pessoa na rua que nos der chance para estar falando da situação, até para ver se arranja outra pessoa que também está passando pela mesma situação, para a gente não pensar que nós estamos enlouquecendo. Então, para mim, essa é uma desigualdade profunda da sociedade, porém, os homens, pais, quando se separam, acham que separam dos filhos e das filhas. Não, eles serão eternos, nós, até morrermos. Mesmo assim, ainda vai estar na carteira de identidade quem é o pai e quem é a mãe. Então, briga com a companheira, mas não está brigando com os filhos, não. E arranja um jeito aí de se entenderem, mesmo cada um cuidando da sua vida. Falei demais, Flávia? Nunca é demais. Nunca é demais. O tempo é que é curto, né? O problema não é falar demais, é a gente não conseguir esticar, alongar o nosso tempo. Né? Eu queria lembrar que o nosso programa no Tem Convida é mensal, acontece toda primeira terça-feira do mês, às 10 horas da manhã, e o nosso próximo encontro será no dia 1º de junho de 2021. Eu vou fazer umas perguntas aqui, que o público também já está nos provocando. A primeira pergunta é essa: a pandemia acentuou um cenário já existente e afetou a rotina das mulheres, pois durante o home office, entre uma reunião e outra, ela tem as rotinas domésticas, como fazer comida, dar banho aos filhos, trabalhos da escola, limpar a casa, levando a mulher a uma exaustão extrema no final do dia. Como vocês percebem este cenário? Larice Meirelles. Tudo bem, Larice? Acho que a Eleutéria abordou um pouco essa questão aí na fala dela, numa fala tão abrangente, né? Trouxe várias perspectivas, a questão até do quanto isso afeta a nossa saúde mental, essa exaustão afeta a nossa saúde mental, e depois reforça aí esses estigmas que a gente carrega, né, de louca, de histérica, de faladeira, porque a gente fica com essa necessidade diante dessas múltiplas tarefas, né, Eleutéria? A gente precisa falar. Vocês querem fazer algum comentário sobre essa pergunta? Eu só queria fazer uma pequena consideração. A gente lê, né, e tem muito a ver com a realidade de
de muitas de nós, talvez, mas aqui a gente está falando de uma situação de privilégio, né? A gente está falando de uma pessoa que tem casa, que tem trabalho, que tem comida, né? E que pode estar com seus filhos, né? Porque eu acho que a Eleutéria colocou muito bem, a gente tem realidades muito cruéis nessa pandemia. Então, até essa realidade aqui, né, que a Larissa Meirelles colocou, é uma realidade de uma pessoa privilegiada. E ela, assim, também, mas eu acho que é uma coisa que adoece também. Eu acho que vai acabar essa pandemia, vai todo mundo direto procurar um tratamento, né? Mas o problema é que a gente vive uma situação tão aflitiva, né, que a gente teve um decreto lá atrás, em março de 2020, né, como se estivesse oficializando quando começou a pandemia, a partir de quando serão tomadas as medidas restritivas, mas a gente não sabe quando isso vai acabar, né, não sabemos. Então, eu acho que a saúde mental das pessoas vai entrar num nível de comprometimento, assim, realmente muito grave. E principalmente das mulheres, né? A gente sabe também que a grande maioria chefiando os lares atualmente é de mulheres, né? São as mulheres que estão assumindo cada vez mais essa função. E aí, como conciliar esse papel do cuidado, né? Desse trabalho reprodutivo do cuidado com a vida, com o trabalho produtivo, né? De produção do capital. Eu acho assim, a gente está vivendo um momento que não dá para conciliar. É inconciliável isso. As coisas vão acontecendo segundo a segundo. A gente é levada pela demanda mais urgente. Não tem condição de planejamento, né? A gente não tem condição de ter um tempo de qualidade com as crianças. É aquela vidinha mesmo de agora isso, aquilo, a gente vai sendo levado. E a falta de perspectiva de uma política pública específica, né, acho que faz a gente levar isso aí mais no vamos tocando, né? Eu me lembro de uma audiência pública da Comissão do Trabalho, eu acho que você estava presente, Fernanda Eleutéria estava presente, que abordava para tratar da questão das empregadas domésticas no período de pandemia, e foi uma surpresa e não foi, né? Quando algum representante da Secretaria Estadual de Trabalho comentou que não havia uma política específica para as empregadas domésticas, né? Não se desenvolve uma política específica para as empregadas domésticas. Então, a gente precisa continuar buscando que se implementem políticas públicas específicas, né? Tem uma outra questão aqui, trazida, não é bem uma pergunta, trazida pela Doris Barros. Fui diagnosticada com câncer de mama. Sou chefe de família com um filho adolescente. Só consegui afastamento do trabalho quando operei e foi decidido o meu retorno quando ainda aguardava a radioterapia. Então, nem adoecer, a gente pode adoecer. E aí, eu vou aproveitar essa questão que ela trouxe para fazer uma pergunta. A gente sabe que as gestantes foram incluídas no grupo de risco pelo Ministério da Saúde desde o início da pandemia, mas a gente não viu nenhuma política específica de proteção às gestantes trabalhadoras, né? Recentemente eu estive no supermercado passando as minhas compras, quando eu olhei para a caixa do supermercado, era uma mulher com uma barriga enorme, uma gestante com uma barriga enorme. E a gente sabe do alto índice de mortalidade materna em razão da Covid. E essas novas variantes estão agravando ainda mais o estado das gestantes e aumentando o índice de mortes. Só esse ano, a gente já praticamente alcançou o número de mortes do ano passado inteiro entre as gestantes, né? E a gente vê que não tem uma política específica para esse grupo de trabalhadoras. Só agora decidiram por incluir as gestantes no grupo prioritário para vacinação, mas a gente ainda não tem notícia de quando isso vai começar aqui no estado do Rio, né? E aí, qual é a proteção que essas mulheres trabalhadoras têm? As que estão no trabalho informal realmente não têm proteção nenhuma, né? Enquanto a gente não tiver implementado uma renda básica que dê conta de todas as necessidades. Mas
E as gestantes que estão num trabalho formal, qual é a proteção que essas mulheres têm? Qual é a proteção legal dessas mulheres? O Ministério Público do Trabalho até tem uma nota técnica, né, recomendando o afastamento dessas gestantes. Agora, a gente precisa perceber que eu acho que a Doris Barros, ela coloca uma coisa aqui que é crucial, né? Uma coisa é, ainda que houvesse uma política pública, outra coisa é como os empregadores vão fazer isso no dia a dia, né? Lá no Ministério do Trabalho, por exemplo, eu tenho casos, por exemplo, a gente ouve muito depoimentos de testemunhas, mas de uma mulher que se acidentou, eu tenho uma ação civil pública, especificamente nesse caso, a mulher se acidentou dentro do trabalho, quebrou o braço, e quando ela estava no hospital, a chefe fez uma ligação para ela, você vai voltar, ou eu posso passar, ela tinha uma função de chefia, né, ou eu posso passar a sua função de chefia. Hoje, eu acho que o comentário da Doris é um exemplo da realidade mesmo da mulher no mercado de trabalho. A gente não tem o direito de adoecer, e nesse caso especificamente dessa ação civil pública, o que eu constatava? Era um ambiente em que havia uma pressão muito grande por metas, por desempenhos, e as pessoas faziam de tudo para não se afastar. As pessoas trabalhavam adoecidas, se tratavam com remédios psiquiátricos, calmantes, toda essa sorte, todo esse tipo de medicamentos, mas não se afastavam, porque elas sabiam o que iria acontecer se elas se afastassem. As pessoas que se afastavam, aí o empregador exemplarmente, né, punia, esvaziando as funções, né, deixando a pessoa na ociosidade, colocando numa função de menor importância, praticando atos para transmitir para os seus trabalhadores o seguinte: se você se afastar por motivo de saúde, é isso que vai te acontecer. E quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas como a Doris, né, ela é arrimo de família, ela que sustenta a família. Como é que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa vai optar pelo adoecimento, sem dúvida. Infelizmente, ela vai optar por adoecer, porque ela tem uma responsabilidade, ela tem uma pessoa que depende dela, ela tem um filho para cuidar. Então, o mais complicado, eu acho, é a gente pensar que ainda que a gente tivesse já uma lei aprovada, uma política pública plenamente implantada, a gente tem que ver que o mercado de trabalho ainda muitas vezes ele não encampa isso, ele não encampa. E o resultado que a gente vê isso são pessoas, muitas mulheres trabalhando doentes, né? Acho que o caso da Doris exemplifica muito bem. Eleutéria, quer complementar? Está com o áudio fechado. Pronto. Eu queria voltar a uma questão que está dentro do bojo dessa pergunta. De fato, trabalhadoras e trabalhadoras. Tem trabalhadoras que estão completamente à mercê da doença, de adoecer, de pegar o vírus, e tem trabalhadoras que estão em situação de privilégios. Nós que estamos na situação de privilégios, nós temos que nos antenar também da nossa responsabilidade para com as outras, para a solidariedade feminista, né, que eu chamo. Também que ocupam cargos importantes no sentido de o que se pode fazer neste momento, porque é como se fosse uma guerra. Embora eu não goste de usar muito esses termos de guerra, tá? Mas é como se fosse uma guerra, mas ela é pior, porque se nós pegarmos as estatísticas de guerras civis, nós já estamos chegando a 500 mil pessoas mortas, que poderiam, talvez, parte delas, ou talvez não estar com isso, se nós tivéssemos uma política decente da questão do vírus. O problema é que, como é uma guerra, todas as mazelas acobertada, que a gente estava convivendo com elas, sabendo que era injusto, lutando, mas não avançava. Agora está tudo fora, está tudo exposto, as fraturas estão todas expostas.
tem uma desigualdade profunda. Nessa desigualdade desse país tem cor e tem gênero. Tem mulher preta, tem mulher indígena, tem mulheres fora de qualquer possibilidade, inclusive da legislação alcançar. Então, eu só queria tratar dessas duas questões. E a outra coisa, três, né? A outra questão é a seguinte: esse é um país que a gente faz lei para cumprir a outra lei. Então, venhamos e convenhamos, tem a nota técnica, é super importante, mas talvez precise mais da mobilização da sociedade civil organizada, das organizações, de estar pressionando, porque a gente pressiona muito o governo, e que tem que pressionar, esse é o nosso papel, mas a gente tem que chegar também nas empresas. Tem empresa que está falindo, é verdade, é triste, porque é desemprego, mas tem empresa que não vai falir, está ganhando mais dinheiro e que trata trabalhadoras como se tivesse o tempo da escravidão. Eleutéria, a gente quer aproveitar para parabenizar pelo aniversário de 24 anos da Cantra. Experiência que vem de longe, que você já falou, né? Isso, muitíssimo obrigada, Flávia. Muitíssimo obrigada. E a partir dessa vivência na Cantra e na ABONG, fala um pouco para a gente sobre a importância do envolvimento da sociedade civil, das mulheres organizadas, para a formulação e manutenção de políticas públicas que contemplem os direitos trabalhistas das mulheres. Olha, então, daí esse seu fechamento aí, conclamando a sociedade civil a cobrar, né? Olha bem, na Cantra, eu iniciei tentando trazer mais mulheres para entender que a nossa situação não era individual. A luta por creche não é individual. Os laços e afetos também são coletivos, por incrível que pareça, porque é tudo tão individualizado que a gente acaba pensando que a responsabilidade é só nossa. Não, não é só nossa. E as mulheres ficam com muita culpa para o resto da vida. Estou tentando me livrar de algumas, mas só muda a idade, mas a gente ainda fica achando que ainda é culpada. Isso estou falando das mães, né? A gente sempre tem umas culpas, bastante culpa, acha que não deu conta. Não ia dar conta, não deu conta. Aí eu quero fazer a transição, que a minha ida para a BONG foi mais no sentido de que eu percebi, que eu acho que tem a mesma lógica, que se a Cantra ficasse isolada, ela ia fechar, porque precisaria ampliar o leque de relações para entender a lógica das organizações. E aí eu fui participar, de fato, da construção de uma lei. Eu fui levar a experiência da Cantra, e hoje eu tenho essa abordagem das organizações de mulheres, o não conhecimento da legislação, o que nos rege, o não cumprimento integral da imunidade, as organizações que, pelo seu ato constitutivo, já é imune aos tributos, que, na prática, por não conhecer, acaba pagando tributos, e aí, olha bem, eu estou falando até em ato constitutivo, né? Como se fosse operadora de direito, mas acaba que de certa forma. Então, isso nos leva a entender o seguinte: o que eu penso da sociedade civil? Primeiro vem a sociedade civil, depois a gente decide que tipo de Estado nós queremos. O que eu acho que está aí nós precisamos entender, de fato, qual é o nosso papel. Primeiro vem nós, depois o Estado é constituído. E agora nós precisamos constituir um outro Estado. Nós, sociedade civil, precisamos constituir. A parte técnica, tem muita mulher, tem muita gente maravilhosa que vai nos ajudar nessa Constituição, mas do jeito que está, esgaçou demais para nós. Nós não aguentamos mais. Quando nós sairmos dessa pandemia, nós não seremos as que entramos, não saberemos quem vai escapar dessa guerra,
e não seremos as mesmas, estaremos esfaceladas. Teremos que reconstituir as redes da violência contra as mulheres. Como está a situação? Está diminuindo as estatísticas. É porque diminuiu a violência? Ou é porque as redes constituídas também estão se esfacelando? Mas a avó tomava conta das crianças. Mas a avó tem condições de estar com as crianças? Se ela é grupo de risco? Então, sabe, e aí eu volto para aquilo que eu acho que a gente... Quem está à frente dessa pandemia, quem está lá na porta, quem está entregando comida, quem está fazendo sopa, quem está nos bairros, quem está nas favelas, são as mulheres, na grande maioria. Correndo risco também, velhas, novas, de tudo que é tipo. E são organizações com CNPJ, sem CNPJ, mas estão lá. E não é pior a pandemia, a situação, porque tem a sociedade civil atuando. Então, minha fala final aqui mistura feminismo com o fortalecimento da sociedade civil. Sem elas não avançaremos. Eu estou louca para... Sem ela não avançaremos, eu estou louca para mudar esse país, e depois, assim que mudar, eu volto para o meu papel de monitorar. Nós temos que saber o que é um orçamento, fiscalizar, acompanhar, a gente tem que decidir para onde vai os recursos. Nós temos que decidir como sociedade civil. Nós não podemos ficar à margem do que fazem com recurso, dos tributos recolhidos de toda a sociedade. E aí a minha mensagem final aqui é essa, é fortalecimento da sociedade, participação das mulheres, e um descanso para nós merecido, né? Creche, escola integral, tem muitos projetos aí interessantes, muita gente que já estudou isso. E no final, depois, eu separei uma fala se ainda puder, da Carolina de Jesus. Mas vou deixar daqui a pouco. A Fernanda. A gente não falar que pode dançar, cantar. Daqui a pouco. Fernanda, você vai cantar? Olha só, deixa eu aproveitar aqui. Teve um comentário, na verdade, uma pergunta aqui no chat. Você falou da violência, né, contra a mulher, que aborda esse ponto mesmo, né? A questão da violência contra a mulher nesse período de pandemia e a falácia de ter diminuído por haver menos registros de ocorrência. Vocês teriam alguma colocação nesse sentido? Acho que a Eleutéria já abordou isso na fala dela. Fernanda. E aí eu aproveito para lembrar que nos outros programas a gente aborda essa questão dos índices da violência contra a mulher no período da pandemia, né? Mas eu vou passar para a Fernanda uma outra pergunta. Queria saber, na opinião dela, se ela acredita que as políticas sociais de reparação, se elas têm correspondido às expectativas das mulheres, né? Eu acho que a gente já deixou um pouco evidenciado tudo isso no que a gente conversou até agora, mas queria ouvir um pouquinho mais sobre isso, Fernanda. Eu acho que falta muito, né? A gente tem N estatísticas aí para mostrar isso. A violência é mais uma delas. Temos várias estatísticas. Eu acho que, na verdade, a gente assim, reafirma assim, o nosso problema é nos olharmos para as estruturas. Gente, vamos ver as leis. Como são as leis nesse país? Até há pouco tempo a gente não podia votar, a gente não podia ir à escola, mulheres não podiam ser juízas. Estava na lei, né? Isso é o que nos formou, a gente é fruto disso, desse pensamento, dessa disciplina, dessa estruturação. Até um tempo atrás, mulheres precisavam de autorização dos seus maridos para poder fazer N coisas, para trabalhar, para viajar, né? Como se nós fôssemos crianças, como se fôssemos um bem semovente, como se fôssemos coisas, né? Enfim, então eu acho que foco na estrutura e pensar isso muito criticamente agora. Não está tudo resolvido? Não está tudo resolvido. Hoje, por exemplo, a CLT, né, ela encampa dentro dela, na verdade, ela exclui
inicialmente ela excluía o trabalho doméstico. E quem faz o trabalho doméstico? A gente sabe, as estatísticas estão aí, né? São mulheres negras. Percentual muito, muito alto dessas mulheres fazendo esse tipo de trabalho. Porque, por exemplo, se eu for trabalhar no hospital, tivemos a PEC da doméstica, né, que andou um pouquinho, mas hoje, veja bem, se eu trabalhar numa casa 2 vezes na semana, eu não sou empregada. Agora, se eu trabalhar num hospital como técnica de enfermagem 2 vezes na semana, eu sou empregada. Qual a diferença? O que nos passa, quais são os caminhos que nós percorremos estruturalmente para chegar a essa conclusão? Por que o trabalho doméstico não tem valor? Se nós não fazemos, está lá na base do nosso dia a dia. Nossa sociedade é estruturada de uma forma que hoje um trabalhador, uma trabalhadora, não tem condição de cuidar de tudo da sua vida, de limpar a sua casa, de fazer a sua comida, de passar a sua roupa, de fazer tudo. As cargas horárias, o tempo de deslocamento que a gente tem até o trabalho. No Rio de Janeiro, você tem pessoas que levam 3, 4 horas para chegar, depois mais 3, 4 horas para voltar. Né? Não dá para fazer mais nada. É necessário uma estrutura doméstica. E se não é uma mulher que está fazendo isso de graça, uma mãe, uma avó, uma tia, muitas vezes a gente tem uma trabalhadora doméstica mal paga ou não tem a carteira de trabalho assinada, depois essa pessoa não vai conseguir se aposentar, né? Ela vai trabalhar anos e anos a fios em várias casas, depois ela não consegue se aposentar. Se adoece, ela não tem a proteção do INSS, ela não pode se afastar. Então, eu queria deixar uma fala final, assim, que a gente pense muito nas estruturas, né? E que a gente perceba também como essas estruturas, elas vão pegar de diferentes formas as pessoas, gênero, raça, classe. A gente tem 3 separadores que vão colocar as pessoas de uma maneira diferente na sociedade, de uma maneira desvantajosa. Então, para a gente pensar em construir algo diferente, a gente tem que pensar em estruturas diferentes. Não vou cantar, viu, Eleutéria? Minha família, as pessoas têm vozes lindas, mas eu e os meus irmãos, nós somos, infelizmente, os sem talento. Na minha família tem aquele povo que tira música de ouvido. Não rolou para mim e para os meus irmãos. Bom, então vamos lá. Primeiro eu vou lembrar ao público que nos assiste de preencher o link para o certificado, para a emissão do certificado e para a avaliação do programa. Está rolando aí no chat. Não deixem de preencher, de manifestar sua opinião sobre o programa. E preencher para poder obter o certificado. Depois muitas pessoas nos enviam um e-mail que não conseguiram, mas é só preencher, abrir o link que está passando aí no chat, preencher, que automaticamente já vai ser enviado o certificado, tá? E aí, finalmente, Eleutéria, chegamos ao momento mais esperado, né? Porque as mulheres enunciam a luta de outra forma. A casa é sua, volte sempre. Não tem convida, abre a fala para as considerações finais, que vocês já fizeram, né? E que podem incluir uma livre expressão, poesia, trecho de livro, música, uma fotografia, uma pintura, uma performance. Estou achando que você vai cantar, Eleutéria. Olha, eu gosto de cantar de manhã cedo. Aí as meninas, que não são mais meninas, mandam eu calar a boca. Deve ser porque não deve ser... muito boa a voz, mas eu separei aqui um trechinho muito pequeno do Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, né? A primeira mulher negra escritora nesse país, reconhecidamente. Então, é só isso, mas eu quero agradecer muito ao Nudem pelo convite, a Fernanda, que não cantou, mas na próxima, né? A gente ensaia junto, mas dizer que eu tenho maior confiança no Nudem, porque qualquer desespero, quando a mulher liga desesperada, eu disse, vai ser pelo Nudem, encaminha para lá, tem sido um socorro para a gente também. As crianças ricas brincam nos jardins com seus brinquedos prediletos, e as crianças pobres acompanham as mães a pedir esmola pelas ruas. Que desigualdade trágica e que brincadeiras do destino. Isso é Carolina de Jesus, do Quarto de Despejo. Não vou deixar para reflexão do momento que nós estamos vivendo, comparativa, né, ao que estamos vivendo de alguma maneira. Muitíssimo obrigada, foi um prazer estar aqui. A gente que agradece essa partilha. Fernanda, que não vai cantar,
mas a palavra está com você. Esse é o momento, né, como diz o Rapa, né, a arte ainda se mostra primeiro, né? Então eu separei aqui a foto de uma escultura. Eu não sei de quem é, tá? Até se alguém depois quiser esclarecer, ela é de antes da pandemia, mas eu acho uma imagem muito potente. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, é uma mulher tentando carregar a filha, né? Porque não é possível carregar a filha, o filho dessa maneira, e nas costas dela ali tudo que ela tem que conjugar, né? A roupa suja, o aspirador de pó, a casa, e a gente vê como que é o resultado disso para ela, né? É o resto de uma pessoa, né? É o resto de uma pessoa tentando cuidar de outra, né? E, infelizmente, acho que a maternidade para muitas tem sido assim, a gente se transforma num resto, e desse resto a gente tem que nutrir outros, né? Então, essa é a minha imagem. Se alguém souber quem é o artista, tem uns 4 anos que eu estou tentando saber e não sei. Queria agradecer demais também o convite. Foi muito bom estar aqui com você, Flávia, e com a Eleutéria. Prazer conhecê-las. Foi ótimo. Eu gostei muito, né? Gostei muito dessa nossa conversa. Embora a Defensoria Pública não trabalhe com questões trabalhistas, mas a gente viu durante toda essa longa conversa que a gente teve como as questões são imbricadas e refletem vários aspectos da vida das mulheres, né? E muitos deles estão na nossa área de atuação da Defensoria Pública. E o quanto nós podemos trabalhar de forma integrada, né, para contribuir, para colaborar para uma política pública mais inclusiva de todos e todas, né? Queria agradecer muito a troca aqui com vocês, essa partilha, essa experiência que vocês trazem, a Eleutéria, através da militância dela, a Fernanda, através da atuação dela no Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada. E vou aproveitar para informar que o nosso próximo programa, que vai ser no dia 1º de junho, nós vamos conversar sobre violência obstétrica e mortalidade materna. Não deixem de acompanhar e não deixem de assistir os outros programas que estão lá no YouTube da Defensoria Pública. Os endereços, os contatos do Nudem foram disponibilizados aí também. Agora eu estou vendo que já vão passar, anotem esses contatos sempre que precisarem. Muito obrigada e até a próxima.